vamos ver que o nosso corpo espiritual é dividido em centros de força, né? O chakra, né, como dizem os estudos orientais, né? Que são sóis, pequenos sóis que se manifestam no nosso corpo. Isso é um estudo já comprovadamente pela espiritualidade, André Luiz fala dele em vários livros, não é só no livro. E isso é uma coisa que a ciência já nos acompanha através dos plexos. E a gente sabe que ele tem uma representabilidade dentro da distribuição psicofísica muito interessante para a gente se trabalhar. Como tudo no meu trabalho, eu sempre faço ele vendo a parte didática e para facilitar o entendimento das pessoas, para não ficar com a cabeça muito cheia de teorias. O seu centro de força é muito importante, a confecção de um passista, a preparação de um passe, para a gente trabalhar. Eu divido ele em 3 partes. Eles são 7 centros de forças e estão divididos, 7 não, 8. Eu estudo 8 e André Luiz estuda 7. O último é quase sem significado, mas para os orientais tem uma qualidade importante. E tem também, para quem quer aprender esse trabalho, às vezes a pessoa diz assim, eu quero, e a pessoa esquece que tudo que você sabe, você assume compromisso. Não é só conhecer, assume compromisso com o conhecimento. Olha a proposta de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz mais sobre a verdade. Estando ele diante de Pilatos, não vim e não nasci neste mundo, senão para fazer fluir a verdade, para trazer a verdade, ele disse. E aquele que pertencesse à verdade, escutaria a voz dele. Entendeu? Então a verdade, a gente tem um compromisso com ela, que é a prática do bem, a prática da moral. A moral é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Entendeu? Então a gente tem compromisso. Em qualquer grau da vida a gente tem compromisso com isso. Quando se fala nessas coisas, aí o cara diz assim, mas para uma pessoa muito ignorante nunca vai entender. Jesus foi a ele. Olha como é que Jesus diz. Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Você falando com o cara mais, vamos dizer assim, mais atrasado do nosso planeta, ele vai saber o que é bom dele? Não vai não? Vai. Ele bota a mão no fogo, então ele sabe que botar a mão no fogo, né? Ele vai comer veneno, então ele sabe que é bom para ele. Se ele sabe que é bom para ele sabe que é bom para Jesus. Jesus atende. Entende? Estudar Jesus é muito importante. Mas vamos lá. E todo esse trabalho não é outra, senão a manifestação do amor dele. Vamos trabalhar. O coronário é o primeiro centro de força, aqui na cabeça. Ele é dentro daquela projeção que eu disse, superconsciente, onde entra nossas imaginações, nossos pensamentos, nossa criatividade, nossa sinergia, que é a parte mais alta, mais elevada. É a moleira, fala moleira isso aqui, moleira, aí né? Pode-se dizer, mas é um grande sol, entende? Para isso, os que fizeram os desenhos dos santos, você observa que ele tem uma aura rodeando assim a cabeça, né? Nossa Senhora, Jesus e tal. Aquilo é uma manifestação já da força, desse centro de força. Né? A pessoa na sua evidência, vendo esse sol aí, bem grande, envolvendo a cabeça da pessoa. Encontra-se instalado na região central do cérebro, porque a gente trabalha com o cérebro espiritual e trabalha também com o cérebro biológico. Uma coisa está inserida na outra. O que a gente tem no corpo espiritual tem no corpo material. Só que o corpo material é uma assimilação do corpo espiritual. Valorizemos mais essa parte. Né?
Então, a sede da mente é considerado pela filosofia hindu como sendo o lóbulo de 1000 pétalas, em razão do seu alto potencial de irradiações. Então, a pessoa que está pensando no bem, ela está fazendo uma irradiação toda ao seu redor. Não é? Vai depender da qualidade, da vibração, da intensidade, do amor e do envolvimento moral dessa pessoa. Esse pensamento é um verdadeiro sol que a pessoa faz. Dele parte as correntes de energia vitalizantes, tá vendo? Envolvendo a pessoa, formada de estímulos, transmitindo aos demais centros reflexos dos seus sentimentos, já que é uma sede de todo o corpo. Então, dele surge realmente essa força muito grande que envolve a pessoa. E no passe, basta na dispersão a vibração. Você faz um movimento assim, já que vocês querem aprender um pouco a parte prática, veja só. A gente vai se dividir, através de agora, em 2 movimentos. Um movimento chamado dispersivo e outro chamado de imposição. Dispersão e imposição. Todo movimento de dispersão é ativo. Todo movimento de imposição é passivo. É ativo porque você quer afastar fluidos, vibrações inferiores que está envolvendo aquela pessoa, tá certo? Então esse é o movimento mais conhecido por nome longitudinal ativo. Esse movimento aqui. Estou dispersando. Tá certo? Longitudinal ativo. Esse é o rotatório. Esse é o rotatório. Também como dispersão. Então eu estou aplicando um passe. Ora eu posso fazer também um rotatório, outro fazendo um. Tá certo? Esse movimento. E assim por diante. Nós vamos entrar nele ainda. Não quero que você se prenda a ele não. Estou só preliminando. Já vamos entrar nele, viu? Alguma pergunta quando a gente entrar nele. Tá certo. Tá certo? Tá. Nós vamos entrar nele ainda. Nós vamos entrar. É porque se a gente não faz um começozinho de prática, a gente não vai fazer tudo de vez. Então a primeira coisa é eu ver o paciente sentado na minha frente, eu fazer esse movimento, né? De dispersão, entendeu? E esse aqui. Eu faço isso várias vezes porque eu estou afastando aqueles fluidos mais densos, a pessoa está em sintonia comigo, a gente pede na preparação, então eu estou aplicando essa dispersão. Dentro da minha vibração, preparando a pessoa para tomar o passe com a imposição que é a transposição do meu corpo espiritual para dela, no que eu posso doar a ela, fazer essa sinergia, fazer essa doação fluida, entendeu? Que já é na segunda parte. Mas nós vamos ter tempo, porque o assunto daqui para frente não vai ser nesse campo, viu? O centro frontal. André Luiz chama esse centro também, chamado dele de neurológico, porque ele, o cerebral, porque ele tem uma ligação muito grande com todo o sentido, com toda a estrutura que existe na nossa vida pessoal. Você vê que no sentido ele fala ordena as percepções que constituem a visão, audição, tato, vasta rede de processos da inteligência que diz respeito à palavra, cultura, saber, governando a córtex encefálica, tá vendo? Na substituição do sentido. Tá certo? Então a gente tem toda uma estrutura aí neurológica envolvendo. A outra é espiritual. Quando você começa a aplicar um passo, você começa aplicando um passo de cima para baixo, visualizando um coronário, que Deus lhe dê bons pensamentos, lhe dê boa estrutura, de intuição, uma boa formação, que tenha um centro nervoso, né? Central, equilibrado, harmonioso, como periférico, entende? Assimilando bem o que advém dos seus pensamentos. Então você está aí trabalhando a parte espiritual.
Estou dividindo nesses dois centros de força, chamando ele de parte espiritual, porque ele envolve cérebro e mente. Ele envolve o sistema nervoso e a mente, melhor dizendo. Certo? Muito bem. Aí que possuímos os comandos do núcleo endócrino, não é? Referente aos poderes psíquicos. Então, a endocrinologia é tudo aquilo que envolve os hormônios, tudo aquilo que envolve a força hormonal na nossa vida. E nós somos, na verdade, a química que governa o nosso corpo são os hormônios. É o que governa o nosso corpo. Se a gente estudasse a fisiologia humana, a gente já estava aqui, já adotou nisso. Com a parte de fisiologia humana, que eu cortei dado ao tempo. Se esse parte meu já é cansativo, imagina eu colocando aqui fisiologia humana. Entendeu? Porque nós vamos para emocional. Saímos do espiritual, vamos para emocional. Então é muito importante trabalhar o campo emocional. Ele começa pelo centro laríngeo. Olha aí. Tudo que a gente respira, pode ver que ele está muito preso aqui. Ó. Esse campo emocional é muito importante para ser trabalhado. Por isso que toda pessoa desequilibrada emocionalmente, o primeiro passo é obstruir essa área aqui, ó, e fazer a pessoa respirar. Então, isso é muito importante. Então, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide para a tireoide. Controla notadamente a respiração, a fonação e a energia vitalizante. Então, uma pessoa nervosa não produz bem. Não é verdade? Não produz bem. Ela está descompensada emocionalmente. Não produz bem. Então, vocês observem todo o trabalho que os professores fazem com os alunos, quando em véspera de prova, é trabalhar o campo emocional deles. Já observaram isso? O campo emocional é muito importante. Às vezes a pessoa até sabe, mas foge tudo da mente no momento que a pessoa está nervosa. Outra coisa, sempre procure fazer as coisas mais simples, para depois fazer as coisas mais difíceis. Não entre pelo mais difícil, entre pelo mais simples. O mais simples, para mim, é o que é difícil para o senhor. O mais simples para mim é o que é difícil para o senhor. E o que é mais simples para o senhor talvez seja mais difícil para mim. Porque depende do que a gente assimilou dentro do conhecimento. Entendeu como é? Quer dizer, o que eu estou dizendo para mim, que eu vou fazer isso aqui porque isso é mais difícil, eu estou deixando de fazer uma coisa mais importante, é o que eu sei. E que vai ajudar ao que eu não sei. E eu não percebo isso. Porque eu estou alterado, o sistema nervoso, e não me dá a percepção dessas coisas. E outra coisa, trabalhando contra o tempo. É isso que o encarnado encara muito na vida, com muita dificuldade, é que ele trabalha sempre contra o tempo. Não é? Muito bem. Controla notadamente a respiração, a fonação e a energia vitalizante. Se uma pessoa, estou aplicando um passo, se uma pessoa, de repente, começa ofegante, ou ofegando, ele está dando passividade a uma entidade. Veja só, está dando passividade a uma entidade. Essa passividade, ela pode estar surgindo de mim, das minhas energias, que o espírito está absorvendo, e pode também estar surgindo da pessoa, pelo seu enfraquecimento mental. Aí eu pergunto, é bom eu continuar dando a imposição? Geralmente isso acontece na imposição, não na dispersão. Olha, esse fato incorporativo acontece mais na imposição do que na dispersão. Porque a dispersão já é um fator de impedimento à presença espiritual. Vocês concordam? Vão entendendo direitinho o que eu estou falando. Na duas perguntas. Então, se eu vou aplicar a imposição, eu começo a doar fluido. No que a pessoa recebe, enriquece biologicamente, espiritualmente, perispiritualmente a pessoa, o paciente. A entidade se aproveita e manifesta a ação dele. Então, o que é que eu devo fazer? Eu paro a ação do passe, me afasto 30 centímetros, me coloco ao lado direito do paciente,
Coloco minha mão esquerda no bulbo dele e com a mão direita eu vou fazer uma dispersão. Longitudinal, novamente, e rotatório. E pedindo a ele, olha, também isso é longitudinal, vertical, pedindo a ele para respirar, abrir os olhos e de preferência me dizer seu nome. Que eu preciso trabalhar a força límbica desse paciente, que aqui não é lugar de incorporação. Entendeu? Eu estou aplicando o passe. E a pessoa começa ofegando. Aí eu imediatamente abro os olhos, me afasto 30 centímetros, paro a minha ação de doação, vou para a dispersão. E agora pedindo a ela para respirar. O que eu quero é reativar o animismo dela, quer dizer, o poder mental dela, para ela tomar conta de si própria. Não é simples? Pois é, essa é a ação que devemos ter. Certo? Então, está aqui esse centro de força muito importante para esse trabalho. Lado emocional. Vamos ver o outro. O outro não poderia ser diferente, é o cardíaco. Batida mais forte. A pessoa fica com o batimento do coração mais forte. Não é isso? Quando está com medo ou emocionalmente alterado. Muito bem, nessas batidas, mas não é só o medo. Qualquer adrenalina mais forte aí faz o coração bater mais forte. Um corredor, um atleta, ele trabalha com o coração amigo. Faz parte. Então aí é o seguinte, sustenta o serviço de emoção e equilíbrio geral, o coração. Por que o equilíbrio geral? Porque é ele que vitaliza todo o corpo. É ele que vitaliza todo o corpo através da sua força hormonal, que é o sangue, que ele é distribuído por todo o corpo. E tem ali as substâncias necessárias para a sustentabilidade do corpo, do sangue, da sua circulação, né? Arterial, onde leva o sangue, não é? E depois a retirada do sangue, pelas veias. Então, nesse momento, você está revitalizando essa pessoa. O que você pede calma a ela. E respiração, o que é que acontece? O sistema hematócrito que acontece nos pulmões, a troca do gás carbônico pelo oxigênio, vai revitalizar o cérebro. Vai dar mais força à pessoa para suportar aquele quadro emocional. Com isso a entidade não vai ter jeito de fazer isso. Entendeu? Então, continuando, ele diz assim, dirige a emotividade e a circulação de forças de base, que é toda a estrutura orgânica que a gente tem, sendo o grande propulsor das energias psicossomáticas, que dentro desse sangue está todo o potencial energético do pensamento, do efeito da própria alimentação, entendeu? Para poder, na extração das seivas, né? Que o alimento traz, que são seivas vitalizantes, para poder fortalecer o sangue, entendeu? Elas já estão disponíveis, apenas estão descontroladas emocionalmente. No que você faz esse controle, reativa todo o sistema neurológico, entendeu? O sistema metabólico, que é o sistema onde você extrai dos alimentos as energias, não é? Os sais, os elementos vitalizantes para manter o corpo. Não é? É interessante esse quadro digestivo, que você começa com a mastigação, deglute, chega no estômago, ele passa pelos enzimas, novamente formando uma pasta, aí entra no duodeno, ele extrai, espreme toda a substância para entrar depois no intestino grosso. É onde a gente tem o bolo fecal, entendeu? Então esse campo é muito importante na extração dos alimentos. Então, se você tem essa estrutura bem organizada, os alimentos são de qualidade, e você soube fazer uma boa mastigação,
ou com produtos alimentares que não exijam muito do estômago, ele vai fazer aí um bom processo metabólico. É isso que aqui vai influir muito. O outro centro é o gástrico, que já estamos falando. Você vê que muitas vezes a gente tem uma emoção e dá logo vontade de ir no banheiro, né? E a saída do banheiro já mostra que há uma perda de energia nesse campo metabólico. Já há uma perda de energia. Onde muitas vezes já há um desfazimento daquela alimentação, que ela estava se consolidando para se tornar rala, justamente porque ela não recebe os enzimas que deve receber, dada a alteração do nosso emocional. Regula a digestão, a assimilação dos alimentos, que é o metabolismo, para a manutenção da organização fisiológica. Influi sobre as emoções, a sensibilidade, a sua apatia, tá vendo? Produz distorções vegetativas, representa concentrado de fluido. Com a apatia, o organismo não funciona bem. Vocês entenderam bem essa parte que eu acabei de falar? É a parte emocional. A outra parte foi espiritual. Agora vamos entrar na parte fisiológica. Então, se eu estou aplicando um passe, eu já divido em 3 campos. A parte espiritual, a parte emocional e a parte fisiológica. Fica mais fácil, né? Do que eu estar preso ao centro de força. Porque o que vai deliberar o meu passe não é eu estar pensando no centro de força. Eu saber o que é que eu devo fazer pela pessoa no campo espiritual, no campo emocional e no campo físico. Isso aqui é importante. No que eu mentalizo esse corpo, todo o meu centro de força já trabalha em prol disso, ajudando a pessoa. Para a gente sair de uma teoria e entrar na prática. Então aqui eu tenho o centro esplênico, muito importante esse centro, porque ele é um armazenador do plasma sanguíneo e ele trabalha de acordo com a adrenalina para dar mais subsídio ao coração. Quanto mais o coração trabalha mais rápido, mais ele precisa de sangue. Se ele não tiver alguém que alimente esse sangue, na falta dele, quem faz isso é o fígado, então o coração vai parar de bater. Não acontece isso porque ele é retroalimentado constantemente na necessidade que ele tem para trabalhar mais rápido e de acordo com a força da adrenalina, que é um hormônio, é uma glândula que produz o hormônio. Entendeu? Suprarrenal é o nome da glândula e a substância hormonal é a adrenalina. Então aqui a gente está sediado no baço. O baço, no passado, a gente perdia muito ele, por doenças de rio, essas coisas e tal, perdia muito ele. Hoje quase não se vê mais a perda dele. Mas pode se perder ele sem criar nenhuma dificuldade com o corpo. Porque o fígado substitui ele com qualidade. Mas é um esforço a mais para o fígado, né? Não tendo ele. Então, regula a circulação adequando os recursos vitais em todos os caminhos do veículo de que nos servimos. Determina todas as atividades que explicam o sistema hemático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Ele, inclusive, qualifica o sangue para ajudar o coração. Ele qualifica o sangue. A gente tem outro órgão muito importante que qualifica o sangue. Como é o nome dele? O rins. O rins. Você vê que ele faz uma limpeza, né? Com seus ureteres, são pequenas fábricas para poder, quando ele faz essa limpeza, ele joga para a uretra e a uretra espelha através da urina. É bem feito no corpo humano, né? Muito bem feito. O outro centro é o genésico. Aqui é onde existe o grande aparelho no laboratório feminino, onde ela torna-se a mulher co-criadora perante a lei divina. É um lugar muito bonito, genético. Mas hoje, com essas alterações, essa busca do prazer, etc., tal, que virou fantasia e muitas vezes negócio, e
dinheiro muito circulando nisso, muitas mulheres coitadas dentro desse campo e contamina esse laboratório de vida. Eu tinha um assunto dentro desse estudo de direito, porque achei que a gente deveria, para não ter muito tempo, que era epífice, mas se você quiser estudar epífice, que envolve essa parte, pegue o livro Missionário da Luz, capítulo 2, estudo esse, eu tirei. Tinha ele como dentro da fisiologia espiritual e tirei. Para a gente não ganhar tempo, entendeu? Então esse lado é muito importante, o genésico. Esse genésico, nas idades fisiológicas, bem trabalhada, você viu, agora mesmo eu vi uma reportagem, a pessoa quase como que incentivando a prática do sexo nas idades maduras, que não é bom, não é bom. Companheiro sim é bom, companhia é bom, mas não eu tomar um Viagra para poder me ativar para fazer sexo. Ou eu me juntar a uma pessoa mais jovem, porque a minha ideia, dentro daquele velho adágio que diz que cavalo velho, né, gosta de capitão, um negócio assim. Pois é, mas não é por esse campo, porque a pessoa de idade precisa trabalhar o seu lado espiritual. Eu não falei, pela decrepitude, a pessoa vai na sua idade mais avançada já se adentrando ao campo espiritual. Eu falei isso no começo, não foi? Se a pessoa quer porque quer ser um jovem, tal, e ele vai desestruturando o fisiológico dele para as suas leis naturais. E não vai atender todo o tempo, vai atender um período. Por isso que muita gente morre de ataque cardíaco por conta de um Viagra, porque ele quer que a sua vida biológica já um tanto desguarnecida das vitalidades, que não é só a questão peniciana, é a questão também orgânica de uma forma geral, ele termina decrepitando por essa decrepitude, tendo outros distúrbios neurológicos e fisiológicos em outras áreas, como rins, fígado e etc. E tal. Pode criar um distúrbio. Quando a gente vai estudando pessoas que eles se qualificaram em melhor qualidade, a gente vê assim, olha, um Einstein, ele vinha e perguntaram a ele, professor, vamos almoçar? Ele disse, meu filho, eu vim de lá ou de cá? Se eu veio de lá, ele disse, então eu já almocei. Está vendo? A questão biológica vai ficando em segundo plano. O Thomas Edison, professor, disse ele a ama dele, olha, o senhor vai casar hoje, professor, o senhor vai casar hoje. Sua noiva é muito bonita, ela vai precisar do senhor. Naquele tempo não tinha lua de mel, muito menos para ele, que o pensamento dele era as teorias dele, né? De descoberta. É o homem que descobriu a lâmpada, né? Então ela foi, preparou tudinho e disse a ele, ela servia a ele por um buraquinho, lá na sala onde ele estudava. Quando ela voltou, ela viu que a luz estava acesa. Professor, e a senhora? A senhora não casou? Aí eu deixei a noiva cuidando, trocando de roupa, vim aqui, minha filha. Me lembrei de uma teoria que eu tinha deixado ela parada, aí continuei. Então, é assim que é um homem que vive mais do seu lado espiritual. Entendeu? Outra coisa, com a idade a gente abre o campo da criatividade, que é um campo muito bonito, gostar de leitura, gostar de compartilhar com a natureza, entende? Aí a pessoa diz, mas dançar é bom, é claro, é companhia, é tudo que vitaliza o nosso corpo, é bom. Agora, não com essa ligação, companheirismo sim, mas não com a ligação sexo, como parece que a gente não pode viver de outra forma que não seja com sexo na cabeça. Já dizia Freud que o sexo é o nosso maior companheiro, e era mesmo, acho que ele tinha razão quando dizia isso. Então a gente tem que trabalhar muito nesse campo, da criatividade. Então aqui está dizendo, regula as atividades ligadas ao sexo, como templo modelador, olha, de formas e estímulos, guiando a modelagem de novas formas e intuições. Quando você vê assim, vocês cada um aqui tem um biotipo fisiológico, como eu tenho o meu. Mas quando a gente olha assim, entre as misses escolhidas, né, para representar os nossos estados, ou para representar o nosso município, depois o estado, depois o Brasil, depois o universo,
A gente não vai vendo uma seleção, né, de gente bonita, não vai vendo uma seleção. Mesmo assim, entre os modelos, mesmo assim, entre as empresas que fazem seleções das pessoas mais inteligentes, pessoas mais dinâmicas. Então, a gente está sempre envolvido nessa qualidade. E essa qualidade nem sempre ela é a biológica, porque a qualidade tem que nascer de dentro para fora e não de fora para dentro. Entendeu? Então tenhamos essa boa qualidade. E a natureza sempre nos ajudando, sempre nos qualificando, estabelecendo estímulos criadores com vista ao trabalho criativo. Por outro que eu disse a você que não tem no estudo é o centro básico. Esse centro básico ele funciona como energia primária. Ele começa na cóccix, nesse último ossinho da coluna vertebral, que é muito importante as energias desse ossinho. Vira uma kundalini, sai subindo pela espinha dorsal e vai até o coronário. Entendeu? Se transforma em energia secundária ao coronário e daí abastece os outros centros de força. Esse centro é como eu digo, não adianta o cara chegar num canto e dizer assim, eu quero aprender tal coisa. Muita gente anda atrás desses estudos, desses pensamentos, desses exercícios mentais, é muito bom, mas tudo gera compromisso. E quanto mais a pessoa ele cria dificuldade no genético, nessas áreas vitalizantes, no caso do organismo, da manutenção do organismo e a manutenção desse laboratório divino, que é o genético, mais ele se complica. Então é muito bom a gente, como passista, ter isso equilibrado na nossa vida. Não é que a gente esteja, não é que a gente não use daquilo que a natureza nos apresenta, não, por favor. Um casal, ele tem, além da procriação, ele tem também os seus momentos de troca de energia, de amor, isso é muito bom, é muito gratificante. Como também qualquer casal que se forme, não precisa ser que esteja adentrado dentro de uma formação familiar. Se eu sou solteiro e gosto de uma moça, eu me dou bem com ela, isso aí é uma vida entre eu e ela. Agora, quando começa a misturar, né, aí é uma coisa que pode prejudicar, mas diga, minha filha. A hipófise, ela está relacionada com o centro e qual a relação também da hipófise com a epífise? Você gostou da hipófise, não foi? É que eu não tenho mais ela. É, né? Bem, a hipófise, ela estaria representada nesse outro trabalho que eu tirei. Entendeu? Mas o papel dela é que é uma grande criadora de todos os desenvolvimentos orgânicos. Mas como André Luiz diz, ela chega àquele momento que ela fecha-se para o mundo material e abre-se para o mundo espiritual. Entendeu? Você diz que não tem mais dela, como? Eu tirei ano passado um tumor no cérebro da hipófise. Ah, foi? Mas ela tem outras glândulas que pode alimentar. Mas a relação da É uma relação entre a hipófise e a epífise. Um diz que é a mesma coisa, mas me parece que elas são vizinhas. A hipófise e a epífise, tá entendendo? Elas são vizinhas. Entendeu? Mas não é razão para você não fazer o seu bom desenvolvimento espiritual, viu? Ela trabalha muito na área da mediunidade. Esse campo da mediunidade. Recursos espirituais. Agora nós vamos entrar numa área que vamos trabalhar alguns elementos espirituais que já existem em nós, que precisa ser melhor trabalhado, melhor vivenciado. Começamos pela fé. Né? A fé, como disse Jesus, ele disse numa pergunta que fizeram seus discípulos, por que nós não pudemos afastar esse demônio, que era uma entidade que estava no grande olhos. Jesus disse, por conta da vossa incredulidade. Se tivesse a fé do tamanho do grande mostarda, diria esse monte, sai daqui, ele sairia. Então, esse monte, claro que não podemos olhar, Jesus falava por simbologia, não podemos olhar uma porção de terra, né? Rochosa. Então, a fé basta que seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de uma fé pequena, bem raciocinada,
a gente pode transformar numa grande fé. Porque o que vai nos dando substância à fé é o efeito do seu trabalho, da sua representabilidade, da obra que você faz. Olha o que é que Tiago diz. Mostra-me uma grande fé sem obra, e eu com a minha obra te mostrarei uma grande fé. Não é a obra que faz a fé, é o trabalho. Quando Jesus pregava certa vez, aproximou-se dele alguns discípulos de João Batista, e diz assim, João está preso. Ele disse, eu sei que João está preso. Mas ele me mandou até aqui para perguntar ao Senhor o seguinte, vai até um galileu que ele está curando, pregando, pergunta a ele se é aquele que eu anunciei. Jesus disse para o seu discípulo, diz a João, os cegos veem, os demônios estão sendo afastados, os leprosos estão sendo limpos e a palavra de Deus está sendo ensinada. Ele não disse que era ele. Mas quando voltou, João escutou e disse, é ele mesmo, porque é a obra que representa a pessoa e não é o nome. Tá certo? A fé é mãe da esperança e da caridade. Disse Tiago, já acabei de dizer para você, mostre-me a tua fé sem a obra, eu com a obra te mostrarei a minha fé. Certo? Chama fé sem obra é morta. O poder da fé recebe uma aplicação direta e espontânea na ação magnética. O magnetismo é uma condensação fluídica qualificada pelo mundo, pelo fluido universal que nós assimilamos no nosso corpo espiritual. Então esse magnetismo, ele já existe uma base em nós todos, ele porém é trabalhado e qualificado pela nossa forma de amor, de ajudar o nosso semelhante. Todos nós temos esse magnetismo, todos nós temos. Mas ele precisa ser envolvido na fé e no trabalho edificante para ele produzir mais. É uma substância que precisa de esmerilhamento. Você sabe que é esmerilhamento, né? Você vai pegando dois corpos duros, esfregando um contra o outro, e você vê o fogo sai, o calor começa a sair. Então ele precisa de esmerilhamento para poder produzir bem. Fé raciocinada, isso é Kardec que nos ajuda, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Já passei isso para vocês, que é importante essa libertação através da fé, do conhecimento, da verdade. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então nossa fé hoje não é uma fé dogmática, é uma fé raciocinada. É uma fé que devemos entender a causa e os efeitos. Vendo os efeitos, vemos as causas. Foi isso que levou Kardec a fazer a codificação da doutrina. No começo, quando falaram que convidaram Kardec, ele disse, meu filho, eu não vou. Disse ele, é um amigo dele, o nome forte dele. Porque eu sou bom se me disserem o seguinte, uma mesa é capaz de ter livre para sentir, cego para pensar, e poder se tornar numa sonâmbula. Mas professor, vá ver, porque o senhor vendo, sabia da inteligência dele, o senhor vendo, quem sabe o senhor não tem uma ideia, porque a gente sabe que tem uma energia, tem uma força girando aquelas mesas, mas não sabe o que é. Quando ele viu, ele foi buscar um axioma que diz assim, todo princípio, né? Todo efeito tem uma causa. Eu não estou vendo a causa, mas estou vendo o efeito. Aí, como a causa era inteligente, todo efeito inteligente é uma causa inteligente. Então, vamos ver como é que funciona essa causa inteligente. Foi aí que ele adentrou-se ao mundo dos espíritos, para entender essa causa inteligente. Essas areinhas que passam aqui, essa mudança é para poder vocês apagar um pouquinho do que eu falei para entrar em outro assunto, sabe? Muito bem, recursos espirituais
Eficácia da prece. Olha, eu estou com a fé, agora eu conhecendo bem a fé, eu vou me fortalecer mais na prece, não é isso? Então são importantes. O passe nada mais é do que uma sequência de prece pela fé manifestada. Então, o que pensais na prece, disse Jesus, credes que obtereis e concedido será o que pedido, olha que força. Sabe onde ele usou essa expressão? Quando ele vinha com o discípulo, que ele viu um pé de figo e foi buscar figo. Só que não era tempo de figo. Mas ele fez isso de propósito. Não era tempo de figo. Aí ele disse, já que não tens alimento, que tu morras. Para o discípulo, ele condenou o pé de figo. Quando voltou, o pé de figo estava murchinho. Ó Senhor, a expressão que tem na Bíblia. O figo do Senhor condenou. Ele não condenou nada, ele quis dar um jeito. Aí ele usa essa expressão. Se a pessoa não tem com o que produzir, para que está ali? O que está fazendo aqui? Então tem que produzir. Entendeu? Tem que produzir. Então, o que pensar na prece, disse ele, dando força aos seus discípulos. Creis e que obtereis, e concedido será o que pedirdes. Então ele demonstrou pela fé dele, demonstrada de que o figo não tinha fruto, e não tendo fruto, ele não tinha razão para resistir. Kardec faz uma transposição para o trabalho mediúnico. Se você tem a mediunidade e não produz com ela, o que é que você está fazendo com ela? É um pé de figo condenado à morte. Porque você nada está fazendo com ela. Então, força da prece. Pela prece, o homem chama para si o concurso de bons espíritos, não é isso? Concurso de bons espíritos. Avança pela vereda da prece e ouvireis a voz de Santo Agostinho. Muito bonita essa expressão. Santo Agostinho chegou um momento que ele entrou no hospital, tinha tantos doentes, saiu de lá sem deixar nenhum doente na época dele. Então, ele era a força da fé dele. Imaginativa que ele tinha. Transmissão do pensamento. Não é? Para compreender a ação da prece, é preciso mentalizar todos os seres mergulhados no fluido universal. Todos eles estão mergulhados no fluido universal. Então, se você faz uma prece, e nessa prece tem tua fé, tu vai onde estiver essa pessoa, pela telepatia, pela força do teu pensamento, para chegar a essa pessoa, você aplica o passo dessa pessoa. Entendeu? Onde estiver. Qualidade e eficácia da prece. Quando quiserdes orar, disse Jesus, entrei para o vosso quarto íntimo, quer ver, o vosso corpo. O vosso corpo. Faz a tua concentração. Orai ao vosso Pai, que vos compensará, reconciliando-se com os seus irmãos. Quer dizer, essa forma que Jesus já diz aí no final, é naquele momento em que a pessoa diz assim, chega no altar e vai orar. Quando ele está orando, aí projeta-se no pensamento deles as impurezas mentais, as divergências que ele tem com uma pessoa em qualquer coisa. Jesus pede que ele pare a oração, vá ao encontro do seu adversário, reconcilie com ele e volte e continue a oração. Aí diz assim, como é que eu posso fazer isso imediato, indo lá e voltando, né? Continuar a oração. Porque para você entender bem a proposta de Jesus, você tem que se projetar muito no mundo espiritual. Você pede desculpa por aquele momento em que, infelizmente, você está pensando mal daquela pessoa, que está interferindo na tua prece, e aí você vai amaciando tua mente, tua vibração, e aí, a partir daí, você vai ter condição de continuar a tua prece. É como se fosse lá e se conciliasse com ele. Se essa pessoa estiver viva,
você vai se lembrar de dar oportunidade a você de se conciliar com ele. Que tal um bom dia? Bom dia, fulano. Eu não falava com fulano. Bom dia, fulano. Bom dia. O cara respondendo com raiva. Aí, outro dia, bom dia, fulano. Bom dia. Melhorou. Né? Melhorou. Aí, surgiu uma oportunidade, fulano, você não sabe como eu sofri, rapaz, com aquele fato que aconteceu entre nós. Não esqueça isso. Não, eu estou lembrando porque eu quero pedir desculpa. Tá? Uma coisa a pessoa dizer, está desculpado. A desculpa tem a ver com o esquecimento da ofensa. Aí a pessoa está desculpada. Espere o esquecimento da ofensa com o sentimento. E não com a ação fisiológica. Tá certo? Com o sentimento. E se não houver o sentimento, a ação fisiológica fica nula. Se houver o sentimento, a ação fisiológica fica nula. Se não houver, a ação fisiológica fica ativa. Aí eu falei para a pessoa, não esqueça aquilo. Mas eu notei que a pessoa corre de mim, não quer nunca a minha aproximação. Aí um dia eu estou na minha casa, olha, sabe quem sofreu um acidente ali? Foi fulano. Ele não está passando bem, leva ele para o hospital. Eu corro lá e chego e vou visitar. Adoço mais uma vez o coração dele. Se ele não se adoçar assim, eu pego minha prece, como diz o Paulo, vou colocar no banco da providência. Quando ele precisar, ele pode tirar. Porque o meu sentimento é puro. Entendeu? O passe em si é um grande gerador de prece. Né? Apenas de que a prece seja dirigida em benefício do paciente, que é uma prece dirigida. É importante saber que a prece é dirigida ao paciente. Não é, que Deus abençoe essa casa, me ilumine, não. Assim você está esquecendo do paciente. A prece é dirigida ao paciente. Que Deus ilumine o paciente, lhe dê força, tranquilidade, harmonia. Né? Visualizando os centros de força, já falei naqueles 3 campos, frontal, espiritual, emocional e fisiológico. Tá certo? Estreitando com estes as energias radiantes. Que a energia radiante é toda forma de purificação, de melhoramento que eu tenho em prol do meu paciente. A força do pensamento. Onde estiver o teu pensamento, aí está o teu espírito. Isso é com Jesus que diz isso. Então não adianta eu estar aqui fisicamente e o meu pensamento está fora. Porque o meu espírito também está fora. Ele acompanha o pensamento. Entendeu? A força do pensamento sobre os fluidos. Toda a criação humana tem como cósmo inicial a fonte mental. Não é? O pensamento é uma radiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade eletromagnética. Está vendo? Tem química. É uma força eletromagnética configurando como matéria viva e plástica. Ideoplastia é o nome dela. Ideoplastia. Se eu crio na minha mente essa força, eu tenho força para fazer aquilo que eu desejo fazer. Que é ajudar o meu irmão. Ditames qualificativo. André nos diz, nós somos o que pensamos. Emmanuel diz, o mal e o bem, o feio e o belo, viveram tudo na fonte que produziu o movimento cessante da vida. Kardec influi os espíritos a tal ponto, ele fala sobre o pensamento, né? Que de ordinário são eles que nos governam, nos dirigem. Influi os pensamentos, influi os espíritos, nossos pensamentos, nossos atos, é a pergunta 459 do livro do Espírito. A tal ponto que de ordinário são eles que nos governam. Certo? Mas aí tem uma explicação mais vasta que vocês olhem esse assunto que é importante. Aristóteles, pensar é uma ação divina, né? Agora vamos entrar na força da vontade. Viu que falamos de fé, da prece, do pensamento. E agora vamos entrar na vontade. Tudo tem que estar conjuntada para fazer esse poder. Simples que é o passe. Né? Mas
gente particulariza os estudos, a gente chega a essa. Ter bom ânimo. Se esse bom ânimo não há uma força de vontade dirigida, segura para realizar o trabalho. É o maior de todas as potências, porque é ao mesmo tempo a sede da consciência e a fonte da vida espiritual. Tem que estar na consciência aquilo que você quer. Se a consciência está perturbada, a força da vontade não existe força que segure a vontade, porque você está conturbado por uma ação e não tem essa vontade, não domina outra vontade. Como diz Sueli Caldas Schubert, na obsessão, é um pensamento que tenta comandar outro pensamento. Se esse pensamento deixa ser envolvido, o pensamento de fora prevalece sobre o pensamento interno, que é o do encarnado. Aí é tal obsessão. Se uma vontade que atua força, que atua fora, é maior do que a tua vontade, essa vontade interna enfraquecida, ela não vence a dificuldade de fora. Vou fazer uma prova, tenho meus conhecimentos, tenho a minha vontade de fazer. Ah, meu Deus, será que eu vou passar? Ah, meu filho, você já está jogando sua vontade fora, não vai passar, desse jeito não vai passar. Tem que concentrar essa energia ali. Vou passar, vou fazer uma boa prova. Ou a força da vontade impera, ou a pessoa não tem como se livrar dos efeitos colaterais ou dificulta a sua força. O poder da vontade. Cada alma é um foco de vibração que a vontade põe em movimento. O poder da vontade é ilimitado. Entendeu? Psicotron da vontade. Já é física. O poderoso imã de alta frequência do mundo psíquico, não é? É a energia mental veiculada pelas ondas eletromagnéticas do pensamento. Nós somos energias e é preciso trabalhar essas energias, né? E hoje a física quântica cada vez mais está nos aproximando, nos mostrando como funciona essas energias espirituais. Condições indispensáveis ao magnetizador. Começamos por ser uma ação gratuita. De graça dai o que de graça recebeis. Jesus fez casar dentro do mesmo versículo, Mateus capítulo 8, versículo 10. Curai os enfermos, ressuscitar os mortos, afastar os demônios, dai de graça o que de graça recebeis. Se você me perguntar qual é o maior ensinamento que você aprendeu na sua vida, é essa frase. Dai de graça o que de graça recebeis. Se tirar essa frase do mundo dos espíritos, eles falecem. Vocês acreditam nisso? A doutrina espírita não, mas os espíritas falecem. Vocês acreditam nisso? Se tirar isso daqui? Quanto vocês pagaram para estar aqui? Quanto eu paguei para estar aqui? Então, nosso trabalho é de amor. Concorda? Não há dinheiro aqui circulando. Há aquele prazer enorme que foi aquela comidinha gostosa feita em casa, por várias irmãs. Cada uma fez um pratinho. Não é isso? Tem coisa mais bonita do que isso. Pois é assim que funciona a Federação Espírita, é assim que funciona a Federação Brasileira, é assim que funciona qualquer centro espírita. Botar dinheiro em torno de melhorar a qualidade de pessoas e não da obra, nós estamos falindo. Viu? Quando eu montei uma estrutura para fazer esse trabalho, que saí da retroprojetora para colocar isso em termos de comprar um aparelho desse, custou quase 5 mil reais. Hoje custa 1.000 e pouco, né? E o computador custou mais de 4 mil reais. Gastei uns 10 mil reais para poder fazer valer esse trabalho logo no começo, quando o notebook, coitado, estava se arrastando. O notebook hoje é 1.000 reais. Então vamos aqui fazer vamos ver o que é que o missionário da luz nos diz quando fala sobre o passe. André Luiz e o Alexandre. Diz assim: o missionário do auxílio magnético necessita, olha aqui,
ter grande domínio sobre si mesmo. Para ele ter medo dos espíritos, é bom que não vá lá. Tem que ter domínio sobre si mesmo. É preciso equilibrar o campo das emoções, porque tudo está na emoção, né? Segundo, espontâneo equilíbrio de sentimento. O sentimento tem que ser dócil, bom, bem qualificado. Quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Quanto mais amor, mais vontade você tem de servir a Jesus. Certo? Então, acentuado o amor aos seus semelhantes, de todos aquele que ama quanto amor aos seus irmãos de sofrimento. Entendeu? Então, tem que amar os seus irmãos para poder fazer esse trabalho. Entrou um cheiroso, um bonito, feio, uma mulher que um decote, entra outro com uma saia curta ou qualquer coisa. Você não tem que se envolver com isso, tem que aplicar teu passo. Tá certo? Tem que aplicar teu passo. Então, alta compreensão da vida. O passado é causa viva. Não podemos me ligar dele. Mas não soluciona o presente. Soluciona? Então, eu estou olhando pelo retrovisor quando eu estou olhando uma causa passada. Aí na frente tem outros carros, a vida me condena, senão eu vou bater. O retrovisor é só para me dar uma visãozinha. Mas o meu olhar é na frente. Tá certo? Então isso é autoestima, é qualificação do ser, é melhoramento de qualidade, é acreditar no futuro. É isso que Jesus quer. Viu? Senão ele não tinha ressuscitado. Aí não pode olhar Jesus morto, como faz o desfile dos nossos irmãos para mostrar às nossas crianças Jesus que não existe mais. Que tal um Jesus que estivesse ali em pé, em cima do carro, mandando beijo e abraço para todo mundo, né? Então, a gente não faz o Jesus morto. O que vai fazer? Isso é a fé morta, dogmática que faz isso. A fé renova, revigora. Fé remove montanhas. Voltamos aqui a essa expressão de Jesus. Que montanhas? Das nossas imperfeições, dificuldades, né? Tudo isso que nós ainda carregamos conosco. Psicologicamente, né? Complexo em um bocado de coisa. Profunda confiança no poder divino, né? Como funciona suas leis. Isso é importante. Pegar o livro dos Espíritos, na questão 614 em diante, que é a lei natural. A primeira pergunta. Lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Mas é o homem, pelo seu livre-arbítrio, que determina o que deve e o que não deve fazer. Mas ele só é infeliz quando dela se afasta. 621. Onde está escrita essa lei? Se fosse para responder pelos homens, os homens diziam assim, olha, a lei tal, a lei tal, a lei tal, a lei tal, a lei tal. Kardec, com duas palavras, os espíritos responderam a ele, na consciência. Olha que coisa linda. E qual é o homem, qual é o modelo que Deus ofereceu à humanidade para servir de modelo e guia? Única palavra, Jesus. Minha gente, olha, é uma grandeza essa doutrina, viu? É uma grandeza, viu? Técnica do passe magnético. Agora que a gente vai entrar nas técnicas, tá certo? Aquilo que o senhor falou. Então diz assim, ó, o passe pode ser dado com uma ou mais técnicas. Porque se eu aplico uma dispersão numa pessoa, já apliquei um passe. A pessoa estava passando mal. Eu disse, olha, se concentre, respire. Aí eu fui e apliquei a dispersão. Aí vou aplicando, a pessoa vai respirando, respirando. O senhor está bem? Estou. Já apliquei o passe. Acabou. Acabou. O passe. Então é assim. Entendeu? Agora, se a pessoa tem uma obsessão ou está passando por um quadro obsediado, eu tenho que fazer um reforço fluídico dele. Além da dispersão, eu tenho que fazer uma imposição. Eu vou fortalecer o organismo dele para poder suportar bem a obsessão. Ou uma doença qualquer. É diferente, né? Então, ou onda, ou ainda, né? Envolvendo todas as técnicas. E ainda não aplica o passe. Puxa, foi buscar todo o recurso, não houve jeito, entendeu? Porque o que impera na criatura, a causa, é tão grande que não é passe, minha gente, é o tempo, e eu tenho paciência. Vou aplicar um passe hoje, aplicar outro depois, para ir melhorando, qualificando a pessoa devagarzinho, não de uma vez, porque de uma vez não consigo. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não.
No caso nosso, né? Esse nome João é bonito, viu? Eu sempre valorizo ele. Porque João é um nome bonito.